Fazer mais um exemplo envolvendo juros compostos. Agora, esse exemplo tem a ver com a inflação acumulada em um ano de um certo país. Então, o problema é muito simples. Em certo país, a inflação é de 10% ao mês. Qual a inflação acumulada no ano? Olha, inflação é um conceito que não é muito difícil de ser entendido. O que é inflação? Significa dizer que a inflação de um país cresceu 2% no ano. Significa que um produto, em média, né, na média, o produto que custava X reais passou a custar X reais acrescentado de 2% de X. Certo? Isso que é a inflação. Então, por isso que quando a inflação está muito alta, significa que a gente tem taxas elevadas de preços, certo? Por onde a gente começa? Aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a inflação é calculada, não fala aqui o problema, mas o primeiro ponto é a gente saber o seguinte. Falou em inflação, a gente está trabalhando com juros compostos, né? Porque não faz nem sentido trabalhar com juros simples. Raramente nós vamos achar alguma instituição que trabalha com taxa de juros simples, certo? A maioria no mercado financeiro é a juros compostos. E a inflação, com certeza, é calculada com juros compostos. Bom, então, o erro que a gente comete muitas vezes é falar o seguinte: 10% ao mês, então significa o quê? Se eu multiplicar por 12, que um ano tem 12 meses, vai dar 120% ao ano, né? Isso daqui está completamente errado. Isso seria verdade se fosse a juros simples, tá? A juros compostos, não. E eu vou até deixar aqui para a gente ver qual vai ser o juros acumulado no final do ano. E nas próximas aulas nós vamos ver como que a gente calcula essas taxas equivalentes quando é juros simples e composto também. Juros simples um pouco mais fácil, porque aí é só você fazer uma multiplicação relativa ao período, né? Então, por exemplo, a juros simples, 2% ao mês, no final do ano, 24%. Mas juros compostos, vocês vão ver que não. Não é bem assim que a gente faz esse cálculo. Mas isso vai ficar para a próxima aula, tá bom? Olha só. Então vamos aplicar aqui o conceito de inflação, né? Como seria o conceito de inflação? Olha, vamos supor que um produto custe X reais, certo? No início do ano. Ou seja, antes da gente aplicar os juros da inflação, certo? Bom, se esse produto custa X reais ao ano, tem muita gente que costuma colocar um valor aqui. Por exemplo, 100 reais para ficar fácil na hora de fazer a conta, né? Como é porcentagem, 100 reais, 100%, aquela coisa. Uma dica que eu dou é o seguinte: não faça isso porque você pode tomar decisões erradas, né? Por isso que existe o símbolo matemático que é para a gente usá-los, certo? Então, olha só, eu estou supondo que custa X reais. Então, como que eu faço a conta? Bom, eu sei o seguinte: a formulinha de juros compostos, para quem não lembra também, como que ela é dada? Olha, um montante é dado por capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao período. Bom, então vamos calcular aqui, né? Então, 12 meses depois, que depois passaram-se já um ano, né? Que é o que ele exatamente quer fazer. Quanto que vai custar? Então, o mesmo produto custará o seguinte:
Olha lá, ó, aqui o capital então é o valor X, certo? Que multiplica 1 mais a taxa de juros 10%, então 0,1 elevado a 12. Fazendo essa conta aqui, como que fica? X vezes 1,1 elevado a 12, certo? Então, olha só, isso daqui que a gente achou é o valor do produto final depois de um ano. Então, como que a gente calcula o aumento que teve, né? A taxa de aumento que teve nesse período? Então, como que a gente faz? Logo, a gente tem o seguinte, a gente pega o valor final, né? Que é x que multiplica 1,1 elevado a 12 e tira o valor inicial que era x. Certo? Então, quando a gente coloca número aqui, que é o que eu estava falando naquela hora, o que acontece? Acontece o seguinte, se a gente colocar número aqui, vai dar problema porque você vai querer efetuar a conta. E não é isso que o exercício pede. Ele está pedindo para você calcular a inflação acumulada no ano, que é justamente essa diferença em porcentagem. Então, aqui o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o x em evidência, né? E é claro, e aí se a gente já quiser calcular, digamos assim, já em porcentagem, a gente tem que fazer o quê? A gente faz a diferença dividido por x, que é o valor total. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente já sai lá com o resultado final em porcentagem. Ou se não, você chega no final, você divide pelo valor total, que no caso era x. Então, se eu colocar o x em evidência em cima, eu vou ter 1,1 elevado a 12 menos 1 dividido por x. Tá? Isso de calcular esse valor já dividido por x, na verdade a gente está calculando a taxa relativa, né? Como a inflação é dada em porcentagem, a gente já sai lá com o valor final em porcentagem. Então esse x cancela com esse, sobra então para a gente 1,1 elevado a 12 menos 1, que você pode fazer com o auxílio de uma calculadora. Lembrando, como que você faz essa operação? 1,1 elevado a 12 na calculadora. Você tecla 1,1, né? Acento circunflexo, 12. Tá bom? Então, se você virar o seu celular, a calculadora, na horizontal, ela vai aparecer esse símbolo, ou se não, essa teclinha assim, ó. X elevado a y. Tá bom? Então, essas duas coisas aqui calculam essa potência. Por que fazer 1,1 elevado a 12 manualmente dá muito trabalho, né? É 1,1 vezes 1,1, 12 fatores de 1,1. Então, efetuando essa operação, a gente vai ter 2,138, certo? Ou seja, isso daqui é aproximadamente 214%. Olha, vamos observar o seguinte. Se a gente fizer essa conta aqui, olha o erro que a gente ia cometer. De 120 para 214% ao ano tem uma diferença muito grande, certo? Então, tomara que tenha ficado claro para você que não é assim que a gente faz a conta. A gente calcula a taxa relativa, né, em porcentagem ao longo do período, tá bom? Beleza. Então, se você tem uma inflação de 10% ao mês, no final do ano você vai ter uma inflação acumulada de 214%. Isso significa que qualquer mercadoria que sofra impacto da inflação vai estar mais de 3 vezes o preço dele, né? Um aumento de 100% dobra. Um aumento de 200% triplica o valor. Tá? Então vai estar mais do que o triplo do valor na média, se essa inflação fosse realmente de um certo lugar. Tá? Esse exercício aqui é só para a gente ver a diferença entre os juros simples e os juros compostos no gráfico, que é muito importante a gente entender o gráfico desse montante calculado, para a gente ver que nem sempre os juros compostos ele é maior que o juros simples. O montante a juros compostos
ele é maior. Depende do período que você está considerando. Isso fica claro justamente no gráfico. Olha só, eu quero fazer então um gráfico que relaciona tempo com o montante obtido, né? De acordo com os juros simples e com os juros compostos. Bom, juros simples, o montante é dado como? Juros simples, o montante é dado pelo seguinte, vou chamar de montante de M mesmo, tá? Então fica o capital que multiplica 1 mais a taxa de juros vezes o período, certo? Agora, os juros compostos, eu vou fazer com uma outra cor aqui. O montante a gente obtém assim, ó. Capital que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao período. Então, se a gente colocar no mesmo plano cartesiano, o que acontece? Bom, então eu tenho aqui o período e aqui eu tenho o montante, tá? Perceba que em um determinado momento os dois são iguais. Qual é esse momento onde os dois são iguais? É no primeiro mês. Por quê? Porque se eu faço n igual a 1 aqui, eu tenho c que multiplica 1 mais i. Se eu faço n igual a 1 aqui, eu tenho c que multiplica 1 mais i. Então, no primeiro mês ou no primeiro período, esses juros eles coincidem, tá? Esse cara aqui tem um comportamento de uma função afim, ou seja, um comportamento reto, crescente em forma reta, ou seja, na forma linear, né? Então aqui quando o n é 0, isso daqui some e fica o c. Então aqui o capital inicial, no instante 0, é c, certo? Então ele cresce em forma linear. Então esses seriam os juros simples. Tá? Ele cresce de forma linear. Claro que ele pode crescer de forma mais inclinada ou de forma menos inclinada, por quê? Porque aí no caso depende muito da taxa de juros e de outros fatores. Aqui a gente só está considerando o tempo. O que acontece com os juros compostos? Olha, quando o período aqui é 0, se eu trocar o n por 0, qualquer coisa elevado a 0 é 1. E 1 vezes qualquer coisa é c. Então, claro, no período 0, os dois capitais são iguais, né? E aí, como aqui eu tenho uma exponencial, cresce de forma acentuada. Então, seria alguma coisa parecida com isso assim, ó. Né? Esse é o crescimento da taxa de juros compostos. Então, olha só. Perceba que eu tenho um ponto de encontro aqui, que é justamente o período n igual a 1. Tá? Então, no n igual a 0, eles são coincidentes. Certo? Então, eu vou colocar aqui, porque está pedindo para fazer uma análise. Então, ó, quando o n é igual a 0, a gente tem os juros simples igual aos juros compostos. E os dois valem quanto, nesse caso? Olha, quando o n é igual a 0, os dois valem c. Certo? Aí é o capital, né? Então, sei lá, se você emprestou R$100, se você tomou do banco R$300, é esse que você não tem no instante 0. Quer dizer, não teve incidência de juros, certo? E quando o n é igual a 1, eu também tenho juros simples igual aos juros compostos. E qual é o valor quando o n é 1? Olha, é só eu calcular em qualquer um deles, né? Quando o n é 1, aqui ou aqui dá no mesmo. Qual seria o valor aqui? O valor seria c que multiplica 1 mais i. Né? Então seria o primeiro período onde eu tenho os valores iguais já com a incidência dos juros, tanto simples como compostos. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem a taxa mensal. Não importa o dinheiro que você pegou emprestado ou que você emprestou, no primeiro mês, se foi a juros simples ou compostos, a primeira parcela, né, o primeiro montante ali, eles têm o mesmo valor. Tá? Bom,
Qual que é a análise que a gente tem que fazer? Então aqui o valor é C que multiplica 1 mais I. Certo? Olha só, entre 0 e 1, né, vamos pensar que o N é mês. Então entre o mês 0, que é quando você pega o capital ou empresta o capital, né, e o primeiro mês, aqui são os dias. Então se a sua taxa for diária ou semanal, olha o que acontece. Os juros simples são maiores, tá? Juros simples são maiores. Por quê? Porque se você pegar qualquer elemento aqui entre 0 e 1, é uma fração de mês, certo? Então se você pegar 15 dias, é um mês meio, digamos assim. E você multiplicar por meio e elevar a meio, dá diferença. Esse número fica maior que esse. Vocês entenderam a ideia? Então é por isso que entre o 0 e 1, o que acontece? Então vamos escrever isso daqui, ó, né? Uma outra análise que a gente tem aqui, ó. Ó, se o N tiver entre 0 e 1, no 0 e no 1 eles são iguais. Se ele tiver entre 0 e 1, o que acontece? Acontece que os juros simples, né, o montante em juros simples, eles são maiores que o montante em juros compostos. Né? O gráfico deixa claro isso, ó. Juros simples é maior. Agora, uma última análise. Se o N é maior do que 1, o que acontece? Os juros compostos são maiores que os juros simples. Né? E vai chegar um determinado momento lá na frente que os juros compostos vai ter muita diferença dos juros simples. Isso fica claro no gráfico. Olha só como cresce devagar o juros simples, o montante, né? Em juros simples. Em juros compostos ele tem um comportamento mais acentuado. É por isso que a gente fala, então, nesses dois casos, que eles têm esse comportamento, né? Um aqui é linear, né? Tem um comportamento de reta, tá? É isso que quer dizer. E os juros compostos têm um comportamento exponencial. Então ele cresce de forma acentuada. Tá bom? Então, essas análises são as principais que a gente poderia fazer quando a gente trata desses dois tipos de juros, para a gente entender bem o conceito e visualizar uma representação gráfica, tá bom? Então, nesse período aqui, os juros simples são maiores, beleza? Isso é uma pegadinha, né? Às vezes, questão de concurso ou coisa do tipo assim, você fala assim, né? Afirmação. Montante calculado em juros compostos sempre são maiores? Depende do período. Se o período for menor que 1, os juros simples são maiores, tá? Montante calculado em juros simples, beleza?